No trabalho sobre sistema somatosensorial, nosso grupo ficou responsável pelo tema paladar. Nosso grupo ele é formado por eu, Vitória Caroline, o Wellington, Maria Eduarda e o Anderson. Com esse slide, o nosso objetivo é trazer informações sobre o paladar e como o nosso corpo ele consegue distinguir tudo aquilo que a gente ingere. Além de falarmos da anatomia da língua, também citaremos células específicas que têm a função de enviar toda a informação ao cérebro. Antes de falarmos sobre, de fato, o nosso tema paladar, nós traremos sobre a anatomia da língua, que é o órgão responsável pelo processo. A língua, ela é repleta de quimiorreceptores responsável pelo paladar. Por mais que na gengiva, na garganta e na bochecha também tem algumas terminações nervosas, responsável pelo paladar, na língua é onde tem a maior concentração de quimiorreceptores. A língua ela é um órgão extremamente musculoso que está preso ao fundo da garganta e à frente nós temos o frênulo da língua, que ele é responsável para que a gente não engula a nossa língua, nem que ela saia para fora da boca. Nesta imagem, nós podemos identificar o forame cego, a epiglote, a prega glossoepiglótica mediana, o arco palatofaríngeo e o sulco terminal da língua. Já na parte faríngea, nós temos a tonsila palatina e o arco do palatoglosso. Em toda a parte oral da língua, da superfície da língua, ela é repleta por papilas, chamadas de papilas gustativas, ou também conhecida como botões gustativos. Esses botões gustativos, ou papilas, eles têm terminações nervosas que são responsáveis juntamente, por captar tudo aquilo que a gente coloca, tudo aquilo que a gente ingere na nossa cavidade bucal. Já nesta imagem, nós temos algumas artérias, veias e nervos que estão ao redor da língua. Podemos identificar a artéria dorsal da língua, o nervo lingual, a veia dorsal da língua, nervo hipoglosso, artéria lingual, a veia retromandibular, veia jugular esquerda, comitante do nervo hipoglosso, veia facial, artéria carótida externa, artéria sublingual, artéria pulmonar da língua, veia profunda da língua e glândulo submandibular. Além de todos os elementos citados no slide anterior, existem também alguns músculos que têm a função de auxiliar no funcionamento da língua. Nesta imagem, podemos identificar o músculo longitudinal superior da língua, o músculo palatoglosso, que ele tem a função de abaixar o palato mole e levantar a língua, músculo transverso da língua. Além do músculo longitudinal superior da língua, nós também temos longitudinal inferior da língua. Também o músculo estiloglosso, que ele tem a função de retrair a língua e também elevá-la. O músculo genioglosso, que ele tem a função de esticar a língua para fora da cavidade bucal ou retraí-la. Temos representado também o músculo ioglosso, que ele tem a função de tracionar os lábios e abaixar a língua. Agora que já vimos um pouco sobre a anatomia da língua, iremos falar sobre o paladar. O paladar ele é uma sensação química percebida por células específicas, assim como eu citei nos slides anteriores. O paladar ele é entendido como algo que é simplesmente para a gente reconhecer os sabores, doces, salgados, etc. Porém, o paladar ele também tem outra função importante, que é de evitar intoxicações. Por exemplo, a gente consegue identificar quando a gente está ingerindo algum alimento que ele está fora da validade, ou quando, por exemplo, a pessoa ela tem uma alergia a certo alimento, a certa bebida, e ela vai conseguir identificar aquilo para ela poder tomar as medidas necessárias. O paladar, além de distinguir os sabores, ele também tem a função de identificar aquilo que vai nos fazer mal. Como eu havia dito antes, os responsáveis por enviar essa comunicação de sabores para o cérebro são as papilas gustatórias ou gustativas. E existem diferentes tipos, logo, elas têm diferentes funções. Nesse slide, iremos identificar as papilas gustativas e suas funções. As papilas fungiformes, elas estão distribuídas irregularmente na língua, aumentando a sensibilidade ao gosto, ao toque e à temperatura dos alimentos, o que facilita a condução dos alimentos até o processo de ingestão. Já as papilas do tipo foliáceas, elas estão localizadas na borda posterior da língua e apresentam centenas de botões gustativos, sendo muito importante para o paladar humano. As papilas foliáceas, elas estão relacionadas com a sofisticação do paladar conforme o passar do tempo. As papilas filiformes, elas atuam como um mecanismo de revestimento para a língua, criando uma textura áspera que auxilia na limpeza da boca, na mastigação e também na fala.
E também temos as papilas circunvaladas, que ficam localizadas na entrada do esôfago, e além da sua função de auxiliar na identificação de sabores, elas também têm a função de facilitar a ingestão de líquidos. Nesta imagem, como podemos ver, está representado o botão gustativo. No botão gustativo existe o poro gustativo, que possui microvílulos que têm a função de absorver melhor em maior quantidade as substâncias que nós ingerimos. Para que os microvílulos eles consigam absorver melhor as substâncias que estamos ingerindo, é muito importante que os alimentos eles estejam em partículas menores, para melhor absorção. Com isso, contamos com a ajuda da saliva, que são produzidas na nossa cavidade bucal por glândulas salivares, com a função também de dissolver os alimentos para que eles sejam melhor absorvidos. Após os microvílulos fazerem a identificação das substâncias, elas são enviadas para as células sensorial gustativas, que estão conectadas às terminações nervosas. Essas terminações nervosas, elas fazem a comunicação de toda aquela substância que foi absorvida pelos microvílulos e passadas pela célula sensorial, a ser enviada no cérebro para a sua identificação de sabor. Sabor e gosto. Podemos até achar que o sabor e o gosto são as mesmas coisas, porém, vimos que o sabor é a reação química entre o alimento e as papilas gustativas. Para que nós consigamos sentir melhor o sabor, nós temos que unir o sentido do paladar com o sentido do olfato. O olfato é importante para que nós sentimos o cheiro do alimento. Quando sentimos o cheiro do alimento juntamente com o gosto que nós conseguimos distinguir pelo nosso paladar, o alimento ele fica muito mais saboroso e te traz boas sensações. Por isso que quando o nosso olfato está prejudicado, seja, por exemplo, por uma gripe, que nós não conseguimos sentir o cheiro, nós também não conseguimos sentir o sabor do alimento que estamos ingerindo. Já quando nos referimos a gostos, estamos falando sobre os gostos básicos, doce, salgado, ácido, amargo e umami, que serão melhor explicados no slide a seguir. De gostos básicos. Originalmente estavam identificados em 4 sabores básicos: o doce e salgado, o azedo e o amargo. Porém, o umami atualmente também é reconhecido como um sabor básico, e esses sabores são identificados através de receptores presentes na nossa língua. Basicamente, a identificação dos sabores funciona da seguinte forma: alguns desses receptores presentes em nossa língua são normalmente estimulados por íons metálicos, como os íons sódio. Esses íons geram a sensação de sabor salgado. Já o sabor doce é criado por mono e disacarídeos. Já o sabor azedo é originado por ácidos. Nós ainda temos o sabor amargo, que normalmente tem origem em substâncias prejudiciais ao corpo. Por isso, nós costumamos identificá-las negativamente e procuramos evitá-las. E por fim, o sabor umami, que é produzido por aminoácido conhecido por ácido glutâmico. Entre os alimentos ricos em umami estão o tomate, os espinafres, peixes, carnes, sopa e o molho de soja. O mapa de sabores. Antigamente, acreditava-se que certas partes da língua detectavam determinados tipos de sabores. Porém, hoje em dia isso é um mito, verificando que toda a língua consegue determinar os tipos de sabores. Porém, algumas partes identificam melhor certos tipos de sabores. Por isso que antigamente acreditava-se que essas partes eram responsáveis por identificar esse sabor. Só que não. A língua ela consegue identificar todos os sabores, porém tem essas partes que ela identifica melhor. As papilas apenas conseguem receber o sabor de substância no estado de líquido, e o olfato está diretamente relacionado com a percepção das sensações gustatórias, porque quando na boca, elas liberam odores que se espalham pelo nariz e auxilia na percepção de sabores. Quando temos o nariz entupido, notamos uma redução dessa sensibilidade no nosso paladar. A saliva, ela atua dissolvendo as substâncias sólidas para que essas possam ter o seu sabor recebido pelas papilas. E o odor de um alimento também pode ser suficiente para estimular a produção de saliva. A temperatura também tem sua influência na percepção de sabores, visto que o sabor azedo torna-se mais evidente em substâncias frias, assim como o sabor doce é mais percebido em substâncias quentes. Coisas que podem afetar o nosso paladar: o tabagismo, medicamentos, doenças como a Covid-19 e a herpes, envelhecimento, porque eles podem alterar a quantidade e a função desses órgãos sensoriais, e ingerir comidas ou bebidas muito quentes. Doenças do paladar.
Agíusia, que é a redução ou a perda do paladar. Digíusia, distorção ou diminuição do paladar, podendo mesmo atingir a perda. E nesse slide resolvemos trazer um estudo científico que foi feito por um psicólogo da Universidade de Oxford relacionado ao paladar. Comer é uma atividade que não diz respeito somente ao paladar. O sabor que sentimos quando comemos é o resultado da interação de vários sentidos. E sendo assim, sofre diversas interferências por causa da temperatura e sua cor ou cheiro. Por exemplo, a coloração influencia muito na percepção dos sabores e dos alimentos, já que a primeira avaliação que fazemos deles é, na maioria das vezes, visual. A harmonização do prato causa um grande impacto no paladar de quem vai comer. Sendo assim, uma salada colorida dará a impressão de fresco. De acordo com um estudo realizado por um psicólogo na Universidade de Oxford, o ambiente em que o uísque é tomado pode fazer diferença na forma como seu sabor é percebido. Um grupo de cerca de 500 pessoas que não era conhecedora da bebida foram convidadas a saborear um uísque em 3 configurações diferentes. Uma salada com um piso de grama, som de ovelha no fundo e cheiro de grama recém-cortada. A outra com uma fragrância doce e um tilintar agudo no fundo. E uma terceira sala com painéis de madeira, som de folha ao vento e cheiro de cedo. De acordo com uma classificação dos participantes, o uísque no primeiro ambiente foi considerado mais gâmero e pastoso, no segundo mais doce e no terceiro mais amadeirado. Apesar de tomar o exato mesmo uísque, os participantes do estudo disseram gostar mais da bebida se provarem numa sala amadeirada. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre o sentido do paladar e esperamos que você tenha gostado. Obrigada!